Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! Olha, gente, o programa Mais Saúde hoje tá imperdível. Por quê? Você já reparou que faz muito pouco tempo que nós temos luz elétrica? Será que o fato de nós estarmos trocando o dia pela noite poderia estar afetando a nossa saúde e nos tornando mais obesos e obesas? Pois é, esse é o tema do Mais Saúde de hoje. Nós vamos falar de cronobiologia e dos nossos relógios biológicos com a minha colega nutricionista, a doutora Neiva Souza, que ela é docente do Centro VP, ela tem uma participação no laboratório da Unifesp, que justamente estuda a glândula pineal. Vocês vão amar conhecê-la, porque nós teremos, assim, várias vezes, se Deus quiser, a Neiva no nosso programa. Querida, muito bem-vinda e obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. E aí, o que é essa tal cronobiologia? O que são esses relógios biológicos e o que isso tem a ver com a obesidade? Bom, primeiramente agradeço a oportunidade da participação nesse programa maravilhoso. Te agradeço, Gisela, pelo convite em falar de um tema tão importante e tão desafiador para nós nutricionistas e também em levar essa informação para a nossa população. Bom, a cronobiologia, né, apesar de ser um nome um pouquinho estranho, né, não está dentro do nosso cotidiano, ela é uma ciência que estuda os nossos ritmos biológicos, né? E o que vem a ser esses ritmos biológicos? São vários eventos biológicos que acontecem dentro do nosso organismo e de vários outros organismos, de várias espécies do planeta Terra, que se repetem de forma cíclica, ou seja, um ciclo vai se seguindo do outro. O nosso planeta Terra, ele também possui vários ciclos, como, por exemplo, o ciclo do claro e do escuro, as estações do ano, com as mudanças, né, de temperatura. E o que aconteceu ao longo da nossa evolução como espécie de todas as outras espécies que aqui no planeta Terra conseguiram sobreviver. Essa sobrevivência foi dependente da adaptação que os nossos ritmos biológicos, né, da nossa fisiologia com o meio ambiente que nós estamos, que é o planeta Terra. Então, nós nos adaptamos a esses ciclos que se repetem de claro e escuro, nós nos adaptamos às diversidades, né, das estações do ano, e isso fez com que nós e todas as espécies que estão aqui sobrevivessem. E aí a cronobiologia estuda isso, a relação, né, desses ciclos, né, que se repetem, desses ritmos biológicos com a nossa saúde também. E isso é extremamente importante porque, como você muito bem colocou, nas últimas décadas, né, principalmente nos últimos 140 anos, esse panorama do mundo de iluminação, por exemplo, tem mudado muito, porque até então nós não tínhamos a luz artificial no período noturno. Tínhamos a nossa noite mais escura, que é o fisiológico, né? Que é o natural, que é o que acontece. E nós nos adaptamos a isso nós não podemos nos esquecer. Nós somos espécies de hábitos diurnos e descanso noturno, justamente porque nós nos adaptamos a essas oscilações. E aí, com essa mudança toda que nós tivemos nos últimos 140 anos, com esse aumento da exposição à luz artificial à noite, a nossa fisiologia também tem mudado, porque é um período de repouso. E quando nós temos a exposição a essa luz à noite, a nossa fisiologia, consequentemente, vai mudar. É interessante, desculpa até te cortar, porque faz muito... Quando fala em termos de evolução, a gente está falando em quantos anos? Né? Evolução do homem, milhões. E faz só 140. Gente, 140 anos é muito pouquinho na história da evolução. É quase dizer ontem, né? E nós mudamos completamente o nosso modo de viver e nós estamos, então, desrespeitando essa, digamos assim, o que seria o nosso ritmo correto feito por Deus, que deveria dorme de noite e vive de dia. E o que isso está afetando e por que isso está nos afetando? Nós temos no nosso organismo vários reloginhos biológicos, desde o nosso cérebro até todos os nossos órgãos,
E esses reloginhos, eles têm a sua hora, né, certa, a sua hora acertada, a sua fisiologia sincronizada com o meio ambiente, com o claro e com o escuro, com a noite que se segue de um dia, com as estações do ano. E aí, com essa mudança toda que tem acontecido nesses últimos anos, né, com toda essa evolução que a gente teve na indústria, na tecnologia. Então, primeiro foi a luz elétrica, agora nós temos não só a luz elétrica, mas equipamentos eletrônicos, né, que emitem luz, e uma luz de coloração azul. E essa coloração azul é bastante prejudicial, porque esses reloginhos biológicos, eles percebem a presença do dia, percebem a presença da noite, percebem as mudanças de clima, né, pelas estações, e isso vai modulando a nossa fisiologia para que a gente tenha a nossa saúde, a nossa sobrevivência. Ok. E o grande maestro, né, desses relógios biológicos é um hormônio chamado melatonina, que só é produzida no período do escuro. E o que a gente tem feito com as nossas luzes, com a nossa noite? Tornado essas noites cada vez mais iluminadas. E com essa luz, como eu falei, a luz azul, que é a principal que nós temos artificial à noite, ela bloqueia a produção desse importante hormônio, e aí toda a sinalização do nosso organismo fica prejudicada e as doenças começam a aparecer. E quantas vezes eu não falo aqui a respeito da melatonina, da importância do sono, que hoje é considerado o primeiro nutriente que eu digo para o meu paciente: entre comer e dormir, você só pode optar por um? Durma, né? A importância de produzir esse hormônio serotonina. Então, ele é um sinalizador, quer dizer, ele produz lá no meu cérebro quando eu estou dormindo, em quarto escuro. Se eu estou com a janela aberta, com claridade da rua, se eu estou com aqueles, né, pontinhos vermelhos, celular aqui do lado, relógio digital, despertador, eu não vou produzir? Não vai produzir. Essa produção, ela cai quase que no nível zero, a depender da intensidade e da coloração dessa luz. Então, os equipamentos eletrônicos, quantas pessoas não dormem com o computador no colo, com o celular na cara? Isso vai prejudicar completamente a produção desse importante hormônio. Primeira regra de ouro, então, aqui do programa Mais Saúde de hoje. Por favor. A primeira regra é termos uma higiene do sono, ou seja, a noite foi feita para o repouso e para dormir. Então, nesse momento, nós precisamos nos expor, né, nos expor menos a essa claridade, essa quantidade de iluminação artificial, e deixar esse ambiente mais relaxante e o mais escuro possível, né? Trocar as lâmpadas brancas pelas lâmpadas amareladas, um abajur. Tudo isso vai ajudar muito com que a gente produza esse hormônio, e a partir disso, nosso organismo vai ficar totalmente alinhado com o meio ambiente, a gente previne, por exemplo, a obesidade. Pois é isso que devem estar, assim, intrigadas as nossas telespectadoras, enfim. Como é que a obesidade, o que tem a obesidade a ver com isso? Tem total relação, Gisela. E aí nós podemos até puxar o exemplo do trabalhador noturno, né? O trabalhador noturno é aquela pessoa, né, que ao invés de trabalhar de dia, trabalha à noite. No início do programa eu falei que nós somos espécies que se desenvolveram ao longo da evolução como espécies de hábitos diurnos e não noturnos. No trabalhador noturno, nós temos o inverso. Os relógios biológicos dele ficam completamente desregulados, porque no momento que deveria estar dormindo, está acordado, se expondo à luz, trabalhando, se expondo ao estresse, a uma alimentação que não deveria estar acontecendo. E com isso, o que vai acontecer? Os nossos órgãos vão ficar sobrecarregados, porque era o momento de repouso e os órgãos estão trabalhando. Com o passar do tempo, essa sobrecarga desses órgãos pode gerar vários efeitos deletérios à saúde. A obesidade é uma delas. Pois é, eu tenho certeza que tem gente perguntando: mas tudo bem, eu não vou dormir à noite, mas quando eu chego em casa eu durmo, e aí? E aí que você vai relaxar, obviamente, você precisa do sono para manter a sua memória em dia, toda a sua parte cognitiva em dia, porém, se você continuar com esse trabalho noturno, esse ciclo continua invertido. E enquanto você não voltar para suas atividades diurnas e repouso noturno, esses ritmos não são adequadamente sincronizados. E aí o risco para doenças aumenta muito, e as pesquisas mostram dados alarmantes. Dados alarmantes. A pessoa
que no primeiro momento ela fica 1 ano, ela já nota um aumento de peso e depois de 5 anos já começa até uma síndrome metabólica. Eu sei que o programa está uma delícia, mas nós não vamos ficar só neste tema com a doutora Neiva. Ela vai voltar várias vezes aqui e colocar, assim, trazer à tona, assim, pequenas diferenças que você pode fazer no seu ambiente para poder ter uma noite de sono com produção de melatonina. Super obrigada, tá, Neiva? Eu que agradeço. E eu espero a você oportunidade. muito em breve, tá? Gente, Obrigada. um beijo muito grande e até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.